Olá, seja muito bem-vindo ao canal Marcador de Texto. Hoje trago para você a resenha do livro Boy Erased, Uma Verdade Anulada. É um livro que fala sobre adaptação e sobre autoimagem, e o quanto é difícil você tentar se moldar a padrões para agradar os outros, o quanto isso pode ser sufocante. Então, se você gosta dessa temática, não saia daí. Neste livro de memória do Garrard, o autor desse livro, nós vemos um desabafo muito doloroso de sua história. É um relato de feridas que foram abertas e nunca fechadas. Essas feridas o seguirão durante toda a sua vida, pois Garrard é um homossexual em negação. Negação por conta de sua família e por conta da pressão que ela exerce sobre ele. E durante sua adolescência, ele passa por uma cruel terapia de reorientação sexual, a tão conhecida cura gay. Your parents signed you up for a program to fix you. Welcome to the refuge program. You cannot be born a homosexual. Go. It's a choice. Who's gonna strike this demon down? Hit it! I'm having a tough time. I'm gonna give you some advice. Tell them whatever they want to hear. Play the part. Your father is sitting here. Tell him how you hate him. I'm not gonna pretend I hate my father. I don't hate my father. A mother knows when something isn't right. I've had to ask myself if I'm ready to lose you. Só para contar aqui um pouquinho de história, nas primeiras páginas do livro, nós temos alguns fatos históricos relacionados a isso. O Garrard nos relembra que a Associação de Psicologia Americana remove a homossexualidade da lista de doenças mentais em 1973. E neste mesmo ano, uma organização fundamentalista cristã rejeita essa decisão da Associação de Psicologia e cria um programa de cura de vícios sexuais. Isso foi criado no estado da Califórnia e o nome traduzido para essa instituição é Amor em Ação. O Garrard também conta um pouquinho aqui, bem resumido, a expansão desse grupo nos Estados Unidos e também pelo mundo. Ele cita também o Brasil. E ele chega até o ano de 2004, que é onde ele começa o relato de sua história. Então, falando um pouquinho do que eu achei do livro, a cura gay aqui é exposta exatamente da forma como ela é. Uma tortura cruel, psicológica, uma busca incessante de uma compreensão e uma mudança por ser algo que é considerado errado por parte de uma população. O livro traz uma exposição pessoal através de uma narrativa que expõe de modo bem simples traumas, lutas, caídas e recaídas, na intenção de ser limpo desse pecado. É assim que o Garrard se refere a esse pecado, o pecado dele ser gay em todo momento do livro. Ele queria ser limpo, é como se ele sentisse que estivesse imundo, sujo. Era isso que as pessoas o faziam acreditar que ele estava, né? Is this a manly shape I'm making? They're gonna do things for you. I don't know that college is really the best thing for you. A year with us may be a much better use of your time. Eu, Giovanni, me identifiquei muito com a temática do livro, e foi por isso que eu quis comprar o livro assim que eu soube da existência dele. Eu vivi algo muito parecido. Eu cresci em uma família cristã, assim como Garrard, e sempre ouvi sobre o pecado do homossexualismo. E conforme eu fui crescendo e entendendo que estava vivendo aquele drama, né, de ser gay, de não corresponder às expectativas de minha família de ser heterossexual e também da sociedade, né, que eu vivia, a coisa complicou um pouco pro meu lado, porque eu não tinha ninguém além daquela comunidade cristã como amigo, eu não tinha ninguém fora daquele meio que eu pudesse conversar, que eu pudesse me abrir. Então isso foi criando meio que um monstro também na minha cabeça, por isso eu me identifico com a história do Garrard. Eu não passei por um tratamento de cura gay nessas proporções que o Garrard passou, de ser internado. O livro ele conta que ele deixou de estudar, ele teve que ser afastado da faculdade para ser internado nesse Amor em Ação. Eu não passei por algo tão extremo assim, mas eu também fui levado ao psicólogo com uma intenção de que ele me ajudasse a me livrar desse sentimento. A sorte que eu tive foi que eu encontrei um profissional responsável e competente, pois ele me disse na época que não poderia me tratar. O fato que eu citei anteriormente da homossexualidade não ser uma doença para ser tratada, ele me disse isso na época, ele disse que isso era proibido. Então eu tive sorte, porque eu poderia ter vivido algo bem parecido com o que o Garrard citou aqui no livro. Eu poderia ter sido submetido a tratamento,
a sessões de cura de algo que é incurável, de algo que é nato para você, né? Algo que a gente simplesmente não consegue mudar. E abrindo uma aspas aqui, talvez você que esteja assistindo esse vídeo não concorde com o que eu falo aqui. Mas se você fizer o exercício de se colocar num outro lugar, imagine você, que é hétero, sendo levado por sua mãe, um psicólogo, a um tipo de instituição que vá curar você por ser hétero. Simplesmente pelo fato de você gostar de uma pessoa do sexo diferente. Isso faz sentido para você? Se não faz para você, não faz sentido para mim. É só você exercitar isso que você vai entender um pouco do que os homossexuais passam. Principalmente esses que foram levados ou que foram submetidos a algum tipo de pressão na vida. Jared, I love you. I just need you to tell me the truth, that's all. I think about men. I don't know why. Então no livro, o autor também fala que a maioria das pessoas que estavam ali na reabilitação com ele receberam ameaças que a maioria das pessoas comuns não haviam recebido em sua vida. Ameaças do tipo que eles perderiam todas as pessoas de sua família, como pais e mães, e que eles viveriam sozinhos para o resto da vida. Perderiam sua casa, perderiam dinheiro, ou seriam excomungados ou exilados, né? E todos ouviam a mesma história, que como eles terminariam sua vida drogados, sozinhos. O Garrett também relaciona a construção desse tabu também com a mídia e o cinema da época, pois não havia nenhuma representatividade, não existiam filmes sobre gays com final feliz. Os poucos filmes que tinham, os gays morriam no final e com AIDS. E mesmo sabendo de toda essa importância da mensagem que o livro traz, como ele me toca e como eu queria também ouvir outro relato de outra pessoa que passou por algo parecido, o mais importante que eu acho dessa mensagem, eu queria que o livro me tocasse mais profundamente. Eu dedico a essa não falha, mas a essa frustração de expectativa que eu tinha com o livro, a escrita do autor. É bem simples e por vezes transcende a narrativa comum de um livro autobiográfico e escreve com um pouco de narrativa ficcional. Mas o que me incomodou mais no livro foi a estrutura de ser de duas linhas temporais. Eu achei a estrutura um pouco confusa e com falta de diagramação distinta uma da outra. Se elas estivessem presentes, poderiam facilitar bem o entendimento e a compreensão. O texto ele vai e vem entre passado e presente, e isso não está muito separado no livro. É isso que eu quero dizer com diagramação. O Garrett, né, ele vai e vem no texto, então uma hora ele está contando do presente, outra hora volta no passado, mas isso não está muito marcado. É isso que me deixou mais confuso sobre a leitura. E talvez isso possa ter atrapalhado um pouco essa emoção, essa identificação tão intensa com o livro. Alguns fatos aqui foram narrados de forma bem rasa, e teve momentos em que a narrativa fugia muito da temática, e por vezes tinham páginas que eu achava que poderiam ser retiradas que não fariam a menor falta. Mas claro que aqui ressalto novamente a importância da temática do livro, mas a minha avaliação se dá aqui em cima exatamente da obra literária. Mesmo assim, acredito que você possa tirar várias lições desse livro se você ler. Houve um burburinho no lançamento do filme aqui no Brasil. Acreditou-se que foi pela ascensão do governo Bolsonaro e que houve um certo tipo de censura para que o filme não estreasse aqui, pois a temática cura gay incomoda certamente um governo que é tradicional. Bolsonaro já se declarou várias vezes sobre isso, que ele não é a favor dos homossexuais. Agora, nos últimos tempos para cá, ele tem voltado atrás, né? Não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Não sou homofóbico, não. Sou homofóbico, sim. Não sou homofóbico, não. Então esse ator da série Glee, o Kevin McHale, que é um ativista gay, ele postou no seu Twitter sobre o filme ter sido banido pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro respondeu em sua rede social, o Twitter, que ele tem mais o que fazer. Então é isso, amigos, o que eu queria falar sobre o livro hoje. Eu fiquei tão empolgado com o livro que eu quis lê-lo rápido assim que eu vi que teria um filme sobre o livro. E apesar de não ter respondido às minhas expectativas, ainda assim é um livro de importância pela sua temática. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do tema, se você quer mostrar isso para alguém, compartilhe. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho para que você possa receber sempre as notificações de vídeos novos. Me siga também nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. E eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.
far as I can tell, we've only got one God-given right. That is when a man and a woman come together, they may create life. I broke up with Chloe. Because... God help me. Because I think it's true. About me. It's a choice. You cannot be born gay. Empty your pockets. Do you have any numbers or photos we should be concerned about? You must be the preacher's son. Mother and I, we cannot see a way that you can live under this roof if you're going to fundamentally go against God. Your father signed you up for a program to fix you.